Salve, salve! Estou aqui diante do computador, então vamos lá, direto para o X da questão, tentar decifrar esta equação. Opa, vamos baixar o volume aqui. Acho que todo mundo conseguiu ouvir. Na verdade, todos os brasileiros conhecem, né, a resposta do público para essa pergunta: que país é esse? Só que a gente pesquisando descobre que nos últimos shows da Legião Urbana, na primeira metade dos anos 90, o Renato Russo gritava: que país é esse? E não havia resposta, apenas silêncio. Que país é esse? Que país é esse? Porque a pergunta parece já trazer implícito o caráter de crítica, de denúncia, de lamento, uma pausa para reflexão entre que país é esse e o próximo, que país é esse? Em algum momento, espectadores começaram a responder, não se sabe exatamente quando, né? Mas isso foi, a meu ver, ficou muito marcado nos shows da banda Capital Inicial, outra banda de Brasília, né? Num crescente, né? Multidões berrando: que país é esse? Que país é esse? Não, respondendo, né? Que país é a droga do Brasil, é a bosta ao quadrado do Brasil. Na verdade, é uma palavrinha de 5 letras que começa com P, termina com A e que eu prefiro não reproduzir em sonhos, né? Que país é esse? É a do Brasil, né? Talvez o Renato Russo se incomodasse com esses versos a mais na letra da canção que ele fez, né? Porque sem qualquer pudor ou qualquer recato exagerado, não, porque afunda o Brasil, né? E isso me faz lembrar, vou botar de fundo a janela aqui, pegar as forças telúricas do entardecer aqui perto de casa, dentro de casa também, né? Uma situação no início dos anos 2000, eu tinha saído do trabalho no Jardim Botânico, estava no ponto de ônibus, e aí comprei um milho cozido um senhor que tinha uma carrocinha lá, e 3 estudantes na faixa dos 13 a 15 anos estavam conversando com ele, com uniformes de escola, né? E aí eu involuntariamente fiz parte daquela roda e fiquei ouvindo a conversa um tempinho, né? E em determinado momento, a partir do que falaram, eu comentei: é Brasil, né? Pra quê, né? Eu jamais teria falado isso, porque eu não acredito nisso, não acreditava já. É uma generalização assim perigosa, né? Que desmerece, tira o valor, né? E aí eu tive que ouvir o senhor, merecidamente ouvir, na disciplina ali, ele falando dos avós dele, dos pais dele, que se eu tivesse conhecido, e aí eu lembrei logo dos meus pais, dos meus avós, que foram um exemplo extraordinário para todos os filhos, netos, né? Exemplo de dignidade, de comprometimento, de honestidade, de constância. E aí o senhor falou do empreendedorismo da família dele e de tantos milhões de brasileiros que, apesar de todas as negatividades que temos, né, ajudaram a construir o que o Brasil tem de positivo, e que, se todos fôssemos assim, né, o Brasil seria outro. O Brasil seria uma nação muito admirável, e eu acredito nisso. E ele falou, e foi muito bom ouvi-lo. Eu tive que ouvir na frente dos estudantes e pedir desculpas a todos,
explicando que eu não falaria isso jamais, não sei por que falei. Foi só para reforçar mesmo. Alguém disse, qualquer generalização é burra. E aí faz lembrar de homens que eu conheci trabalhando, dizendo que todas as mulheres eram iguais, ou mulheres dizendo que todos os homens eram iguais, são iguais, enfim. Da mesma forma como eu pronunciei uma frase ignorante, tosca, eu ouvi pessoas falando coisas nesse nível, né? E ali, homens e mulheres, mulheres e homens, um aspecto triste, né? De pessoas que provavelmente não tiveram a chance de conhecer outras pessoas em seus relacionamentos com nobreza de caráter, grandeza de espírito, idealismo, pessoas confiáveis, que felizmente eu conheço muitas, tive a chance de conhecer e acompanho muitas delas há décadas. Pessoas que não mudaram, que essencialmente são pessoas corretas, né? E que, inclusive, são idealistas e que é importante, muito importante para elas ajudar a construir uma sociedade mais justa, um mundo melhor, né? Enfim. Voltando à canção, Renato Russo provavelmente bateria de frente com a multidão, de repente até encerraria o show, né, como fez em certa ocasião, por outro motivo. Eu tentaria convencer as plateias, as multidões. Não é por aí, gente. Porque se nós fazemos parte de uma sociedade, somos partículas sociais, digamos assim. E se nós dizemos que o todo é uma droga, é uma bosta ao quadrado, para não falar coisa pior aqui, né? De certo modo, nós somos também. Nós estamos admitindo que somos isso. Porque senão a gente não cantaria, não gritaria essa resposta, porque a gente estaria trabalhando diariamente por um país melhor, por uma sociedade muito melhor do que a que temos hoje, e eu acredito que sim, nós chegaremos lá. Recentemente eu estive numa festa de altas rodas, como se diz, convidado por um amigo que estava participando de uma homenagem. E na hora da pista de dança, tocou Que País é Esse? E todo aquele pessoal de classe média alta, com boa formação, bom padrão de vida, referências, gritou, né, a resposta. E eu fiquei quietinho, né, como ficava nos estádios de futebol, quando eu ia assistir a jogos de futebol e tinha os momentos de xingamento, aquela multidão macacada reunida, gritando lá, xingando o juiz, fazendo bullying com um determinado jogador, provocando a torcida adversária com palavrões. Eu não conseguia cantar junto, só incentivar o meu time. E o mesmo, né, com relação a que país é esse, se eu tivesse que responder, eu diria: que país é esse? É o Brasil que vai mudar para melhor. Então, é a proposta que eu faço, né? Uma reflexão só, né? Mas perguntando: que país é esse? A bola está com você. Que país é esse? É você quem vai dizer que seja o melhor Brasil possível, cada vez mais, com o empenho, a consciência, a vontade de cada um de nós. Um grande abraço, tudo de bom para todos, até a próxima.